Outro dia eu assisti uma entrevista muito interessante. Um empresário do ramo de chocolates, doces, panetones, essas guloseimas, né, que a gente adora, que engordam a beça, mas que fazem a gente um pouco mais feliz. E ele dizia uma coisa muito interessante, né, que ele havia descoberto que tão importante quanto o conteúdo, ou seja, a qualidade do produto que ele oferecia, era a forma com a qual ele apresentava aquele produto, ou seja, a embalagem. E ele disse que quando ele descobriu isso, o seu faturamento, as suas vendas, elas cresceram absurdamente. Olha só, ele disse que a embalagem, a forma com a qual ele apresentava o seu produto era tão importante e às vezes até mais importante do que o produto em si, porque ele percebeu que as pessoas compravam não só aquilo que elas comiam, mas elas compravam a embalagem, elas compravam a aparência, elas compravam a forma com a qual aqueles produtos eram comercializados. Isso me chamou muito a atenção para algo que tem a ver com a nossa vida, que está presente no nosso dia a dia, que tem a ver com os nossos relacionamentos, que é a nossa fala, que é a nossa comunicação, que é a forma com a qual a gente se comunica e a gente se dirige às pessoas. E aí eu me lembrei do texto de Provérbios, capítulo 15. Olha que coisa interessante. O sábio, ele vai falar: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Você já conversou com alguém que tem dificuldade de se comunicar porque só fala agredindo as pessoas? Você já conversou com alguém, já tentou dialogar com alguém que só grita? Você já tentou conversar com uma pessoa que está sempre com aquele tom professoral, sempre ensinando algo para você, sempre de alguma forma na posição, né, de transmitir um conhecimento, de transmitir conteúdo e que não deixa você falar? Ou mais, você já conversou com alguém onde você estava percebendo que aquela discussão estava ficando mais acalorada, aquela discussão, aquela conversa estava caminhando para um lado meio estranho e você se percebeu, se viu também levantando a voz? Olha só o que o sábio, né, está dizendo. Ele está dizendo que a resposta calma, ela desvia a fúria. Quantas vezes nós perdemos a razão porque nós perdemos o tom na voz? Quantas vezes nós estamos cheios de razão no nosso direito, mas nós, pelo fato de levantarmos a voz, de sermos ríspidos, de sermos agressivos, perdemos o nosso direito. Nós precisamos entender que há um chamado na palavra de Deus para nós cristãos. A palavra é para que sejamos pacificadores. O que eu quero dizer é que o ambiente onde um cristão está, por mais ríspido que seja, por mais duro que seja, esse ambiente precisa ser pacificado por aqueles que conhecem a Deus. Nós, cristãos, não temos o direito de colocarmos gasolina na fogueira. Nós, cristãos, não temos o direito de sermos aqueles que vão provocar, aqueles que vão tirar os outros do sério. Deve partir de nós a postura do acalmar, a postura do pacificar. Nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pacificadores. Olha que coisa fantástica! Aqueles que promovem a paz são felizes, são bem-aventurados. Aqueles que levam a paz de Deus são bem-aventurados. Mas ainda, nas mesmas bem-aventuranças, o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu pergunto para você, né? Desde quando, na lógica humana, uma pessoa mansa herda alguma coisa? Uma pessoa mansa é atropelada nos nossos dias. Isso na concepção da nossa sociedade. Mas na concepção bíblica, no ensinamento bíblico, você ser um pacificador, você ser uma pessoa mansa, você glorifica a Deus e você torna um ambiente em que você está mais calmo. Então, se você estiver vivendo uma situação, quem sabe dentro da sua própria casa, um conflito conjugal, conflito com seu filho, com a sua filha, conflito com seus pais, com o seu irmão, com os seus vizinhos, não existe nada melhor do que o que o sábio nos ensina em Provérbios capítulo 15. A resposta calma desvia a fúria,
mas a palavra ríspida desperta a ira. E não é nada bom nós convivermos com pessoas iradas ao nosso lado, e não é nada bom que nós sejamos essas pessoas iradas. Lembre-se, tão importante quanto o conteúdo é a forma. Não adianta você ter bons argumentos se você não sabe colocá-los. Não adianta você estar cheio de razão se você grita, se você se escabela, se você perde o controle. O ideal é conteúdo adequado ou excelente e uma forma da mesma maneira excelente. Então, que você seja como esse sábio, vivo que o sábio está dizendo. Seja uma pessoa mansa, pacificadora, porque você vai ver como que você e aqueles que estão ao seu redor vão ganhar muito, muito, muito com isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.